O seu futuro enquanto trabalhador por aplicativos, seja motorista, entregador ou moto-Uber, voltou a ser discutido. Desta vez em uma audiência pública que aconteceu no STF nesta segunda-feira, 9 de dezembro. O objetivo desta audiência, convocada pelo ministro Edson Fachin, foi coletar informações sobre um tema que o STF vai decidir no começo de 2025. E você precisa ficar muito atento a esses próximos passos, porque a decisão do STF pode impactar a sua vida, seja você motorista, entregador ou moto-Uber, no que diz respeito a uma tábua de salvação quando a Uber cometeu uma injustiça contigo, ou até mesmo no caso de direitos trabalhistas. E para ajudar você a entender melhor sobre o resultado dessa audiência, ninguém melhor que um motorista de aplicativos que, além dessa atividade, também tem formação jurídica. Nosso querido colega Paulo Reis, ele é de São Paulo, onde trabalha como motorista por aplicativos e também é jurista. Fala, Claudião, tudo bem? Satisfação estar aqui no seu canal de novo, muito obrigado pelo convite. O resumo da ópera, basicamente, é o seguinte: o ministro Fachin, ele é de uma linha mais conservadora, então ele pode vir a relatar o vínculo empregatício como uma necessidade, não como uma realidade. Por quê? A realidade é reconhecer o vínculo empregatício é uma punição para Uber, mas não transforma todos os motoristas em empregados das empresas. Essa é uma questão. Outro ponto importante, essa audiência pública serviu, a pedido do Fachin, obviamente, serviu para ele formar opinião com relação ao tema, de algumas dúvidas que ele deve ter. Por quê? Se pegar o padrão formal, não se enquadra. A uberização não se enquadra. Se pegar o padrão moderno, também não se enquadra. Existe um vácuo jurídico aí no meio. Então, a questão não é transformar todos em empregados, mas sim punir as empresas quando violam a autonomia do trabalhador. Ah, você é autônomo? Então, é isso aqui. Mas a empresa não garantiu a sua autonomia, então ela tem que pagar. Se você, Claudião, cometer alguma infração de trânsito, cometer alguma irregularidade, você não tem que pagar? Tem que pagar. Então a Uber também, ela não é diferente de nós, ela tem que pagar. A 99, a InDriver, todas as outras. Não estou falando isso que eu defendo que o motorista seja empregado, porque eu sei que se o motorista for empregado, ele pode morrer na ponta de lança, na ponta do serviço. Então, vamos tomar cuidado aí com algumas interpretações. Então, o Fachin convocou essa audiência para ele formar opinião. E aí, o que acontece? Nós estamos aqui no dia 9 de dezembro. Então, mais 12 dias, 13 dias entra em recesso do judiciário. Vai voltar em janeiro. O que vai acontecer? Ele vai demorar, depois desse tempo do regresso do recesso, ele vai demorar mais um tempo para formar o relatório. E aí ele vai comunicar ao Barroso, que é o atual presidente do STF, olha, eu terminei o relatório do processo XPTO, que nesse caso aqui é o processo da 8ª turma do TST, referente à reativação de uma motorista de aplicativo do Rio de Janeiro, que ganhou todas as instâncias contra os abusos da Uber. Então, esse julgamento no STF sobre vínculo empregatício, a base dele é um processo iniciado no Rio de Janeiro de uma motorista que foi bloqueada pela Uber de forma que nós já conhecemos, irregular e abusiva, e ela ganhou todas as instâncias até Brasília. Falta agora o STF. Então, lá para o dia 20, 25 de janeiro, deve encerrar o recesso do judiciário e ele vai começar a trabalhar para formar o relatório. Deve demorar aí por volta de uns 20, 30 dias para ele formar o relatório e comunicar ao presidente do STF, que é o Barroso. E aí o Barroso vai marcar uma audiência, dando prazo, obviamente, vai ter um prazo para que os outros 10 ministros façam a leitura do relatório do Fachin e aí formulem os seus votos para apresentarem no dia do julgamento.
Então nós vamos considerar aí mais uns 2 meses. Então lá para março, metade de março, final de março, talvez seja marcada o julgamento. Nesse interim, essa audiência pública de hoje, ela tem um certo perigo, ela tem uma certa pimentinha aí que a gente não está discutindo, que é o seguinte: pode servir de temperatura para Uber de como será o julgamento lá na frente. E aí, se ela entender que pode ser ruim para ela, o que ela vai fazer? Não posso afirmar, mas com certeza ela vai fazer um trabalho de bastidores para que a PLP 12 corra. Por quê? Se a PLP 12 for aprovada até julho do ano que vem, ainda que o julgamento do STF seja em abril, como nós estamos prevendo, o que vai acontecer? Esse julgamento do STF vai ter uma vida muito curta, mas muito curta. Então não vai afetar em nada a operação da empresa. E outra, se o julgamento do STF for favorável ao motorista, vai ser aquele voo de galinha, né? Morre logo rapidinho. Então nós temos que ficar atentos a tudo. E Claudião, você tem feito um trabalho excepcional na divulgação do 536. Precisamos retomar urgentemente esse empenho para que o 536 se torne protagonista ao invés do 12, porque senão acabou pra gente. Eu defendo que o STF mantenha o entendimento da existência do vínculo, sim, mas não que esse reconhecimento implique naquele engessamento que a gente não quer, de todo mundo ter carteira assinada, trabalhar CLT. Não. É apenas para deixar a Uber de sobreaviso. Olha, não pisa na bola, porque eu posso recorrer à Justiça do Trabalho. E aí é tudo o que ela não quer. Portanto, a importância desse julgamento é crucial para o futuro da categoria. E o ministro Edson Fachin é o relator da matéria. Ele vai ser o primeiro a votar. E dependendo do que ele apresentar, da robustez dos seus argumentos, os demais ministros podem acompanhá-lo ou não. Acompanhando o voto do relator, significa que a Uber perdeu. Mas se o entendimento for diferente, aí a situação vai ficar ainda mais frágil para os trabalhadores. Eu consegui te ajudar com a informação do vídeo de hoje? Se sim, por favor, fortaleça esse trabalho que a gente faz aqui diariamente, trazendo o conteúdo que agrega valor ao seu dia a dia. E você pode fazer isso de 2 formas. Primeiro, dando o seu joinha, o seu like. E segundo, compartilhando o link do vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento desse assunto. No vídeo de hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!